Juliano Lima. Juliano, uma vitória para dar mais tranquilidade ao técnico Zé Ricardo. Conta pra gente aí o clima nessa partida, no estádio. A torcida sempre pega no pé lá em São Januário, mas acho que com essa vitória magrinha deu para ficar de bem com a galera vascaína. Um Vasco muito desfalcado, Juliano. Bem-vindo à Rodada Fox. Boa noite para você. Boa noite, Vinique. Boa noite a todos. Pois é, o Vasco muito desfalcado. São 11 desfalques para essa partida contra o Paraná. E o Vasco, como você disse, vencia 3 jogos, né? Então o torcedor estava pegando no pé do técnico Zé Ricardo e ele foi muito inteligente para montar a estratégia ideal para o Vasco vencer essa partida, apesar que no segundo tempo o Paraná teve também uma certa pressão para cima do Vasco, tentando alguns lances de ataque, mas não foi suficiente. O Vasco venceu com o gol de Iago Pikachu, que agora tem 20 gols com a camisa do Vasco, 11 deles em 2018. Jogador importantíssimo do setor ofensivo do Vasco, aliás, vem sendo um dos destaques desse time do Vasco na temporada 2018 e quase ampliou, né? Isso porque o Vasco teve um pênalti marcado e o Iago Pikachu pediu para bater, mas o Giovanni Augusto, que está voltando de lesão, está à disposição, entrou na partida, pediu para bater a cobrança e perdeu o pênalti. O Iago Pikachu estava lá esperando, deixou o Giovanni Augusto bater, mas o Vasco fechou a partida assim com 1-0, vitória importante para dar aquele alívio para o técnico Zé Ricardo. Daqui a pouco tem entrevista coletiva do treinador e, é claro, vamos acompanhar a zona mista para tentar falar com o Iago Pikachu, um dos destaques dessa partida. Vasco 1, Paraná 0. Eu volto com você, Vinique. Valeu, Juliano. Daqui a pouco a gente volta a São Januário, então, entrevista dos jogadores, ouvir também o técnico Zé Ricardo. Eugênio, quando o time tem 11, 12 ou mais desfalques, não dá para exigir uma performance exuberante. Eu acho que 3 pontos aí, tá de parabéns. O Vasco tá bonito. O Zé Ricardo deu o jeito dele pro time vencer. Sim, claro. E ganhou, amigo. Pra cobrar muita coisa, o cara cheio de desfalque. Tem aquele velho ditado que o Otto Glório usava, né? Técnico ganhou é bestial, perdeu é uma besta. Então ganhou é bestial. É assim que as pessoas fazem em relação aos treinadores. O Zé Ricardo teve muita dificuldade para montar o time hoje. Teve, por exemplo, que improvisar um volante barra zagueiro como lateral direito, o Luiz Gustavo, que veio do... A gente fala em muitos desfalques, mas considerando o Pikachu é titular, o Rios também, talvez no time hoje, 2, 3 desfalques. Se você não tinha mais opções. 12 desfalques, não quer dizer que você perdeu todos aqueles considerados titulares. Você entre titulares e reservas. Titulares e opções para aquelas posições. Agora, peraí, desses desfalques, primeiro é o seguinte, se você tem um elenco ruim, ter muito desfalque também não quer dizer muita coisa, né? Trocar essas meia dúzia. Mas no caso do Vasco, alguns desfalques foram por determinação, né? Jogadores afastados, né? Foi uma ordem da diretoria, com o apoio da volta da comissão técnica. Você vai lamentar muito. Você vai falar que é desfalque, o cara foi afastado, né? Por comportamento inadequado na viagem para o Chile e tal. Então, eu acho assim, desfalque é quando assim, olha, puxa, a gente perdeu o jogador, não pode contar com isso. Não, foi uma decisão do Vasco, uma opção do Vasco, né? Não vou dizer nem técnica, administrativa, de não poder... Mas aí, nesse caso, Eugênio, me ajuda aí. Martin Silva, titular, faz falta. Tem jogadores importantes que vêm. Então vamos lá, Martin Silva, faz falta. Vamos ver quem faz falta e quem não faz. Certo, Desaba. Olha, o Martin Silva faz falta, mas o Fernando Miguel tem... Desaba faz muita falta, tanto que ele tá um cartão vermelho. Wagner, né? Outro jogador importante. Sim. Então esses 3, pelo menos aí, Martin Silva. O Rafael Galhardo seria o lateral na direita. Sim. Thiago Galhardo também é um jogador que começaria jogando. Não, pelo menos meio time titular fora da partida de hoje, Eugênio. Sim, né? E como eu falei, tendo que improvisar jogador, né? É muito difícil. E a partida contra uma equipe que de início, né? Se a gente olhar o primeiro tempo, até o Vasco marcar o gol da vitória, que foi já no finalzinho do primeiro tempo, o Paraná poucas vezes passou do meio de campo. Ele se postou lá atrás, deixando o Caio Henrique mais à frente. Olha o lance do suposto pênalti, eu achei que não foi. O Micali ficou revoltado, o time do Paraná é revoltado com esse pênalti. Eu acho que não há o contato. Porque há pouco tempo o Rios perdeu, o Pikachu foi lá, teve um pênalti na sequência, fez o gol. Hoje o Juliano Lima contou que o Pikachu foi cobrar, o Giovanni Augusto, não sou eu. É melhor oficializar logo o Pikachu como o cobrador. Vive boa fase, quando teve a chance o Pikachu marcou. Olha, essa é uma questão, inclusive seria interessante a gente ouvir o Zé Ricardo na coletiva, né? Porque quem pedir primeiro na hora do jogo? Não deve ser assim. Na base do grito? Isso aí, historicamente, eu acho que o certo é assim, é definido pelo treinador.
E os clubes organizados têm isso. Batedor oficial, fulano. Vamos colocar aqui a gente. Você é o batedor oficial, Vinique. Se não tiver em campo, bate o Rodrigo Bueno. Se não tiver, bate o Eugênio Leal. Ou o contrário. Mas isso tem que estar estabelecido pela comissão técnica. Ali dentro do campo, se um jogador indicado para bater o pênalti, ele abre mão, diz, não tô bem, não me sinto preparado para bater nesse momento. Ok, vai o segundo da lista. Mas não é assim, me dá a bola que eu vou bater. Aconteceu também no jogo do Inter, não sei se foi dessa forma. Houve um pênalti para o Inter, sofrido pelo Rossi. O próprio Rossi pega a bola, bota debaixo do braço e fala assim, não, eu vou bater. E perde o pênalti também. Nossa, quase se machucou ali. Ô, Rodrigo Bueno, você era bom de bola, era atacante, você fazia essa jogada aí que o Riascos fez agora? Olha, fez contigo na época lá de peladeiro? Você é meu concorrente, né? Porque eu jogo no comando do ataque. Você tem jogado no comando do ataque da Fox, porque eu fisicamente estou muito mal já há um bom tempo, né? Meio que aposentei a chuteira. Por isso que você tá... Mas tecnicamente eu sou brilhante. Sempre fui. Não dá essa furada não. Não, de jeito nenhum. O Vasco digamos assim, é viúva do Nenê na bola parada, né? O Nenê fez um gol de pênalti contra o América, fez um gol hoje contra o Botafogo, de pênalti. Então, o Vasco, quando tinha o Nenê, tanto na falta, ou como especialmente na cobrança de pênalti, era uma segurança. Ele talvez seja o segundo melhor batedor de pênalti atrás do Ceifador, né? O Ceifador, que o Fluminense aproveitava muito, hoje é o Flamengo que pode contar com um pênalti, né? Um especialista nisso, o Vasco não tem. Tinha o Nenê. Então, eu sei que muita gente no Vasco gostaria de ter o Nenê ainda no elenco. Muito por conta disso, pela experiência, habilidade e para ser letal nesses lances de bola parada, falta ou pênalti. Quando o Vasco perde um jogo, a torcida entra em desespero, porque esse time não tem qualidade, vai brigar para não cair, foi campanha pífia na Libertadores. Mas a gente olhando a tabela, tem um jogo a menos, o Vasco briga na parte de cima. O que você imagina, Eugênio, esse elenco do Vasco aí, briga por quê no Campeonato Brasileiro? Vaga na Liberta, meio de tabela, briga para não cair, sem ser influenciado do resultado de hoje. Também não quis dizer muita coisa, venceu o Paraná em casa. Não creio que o Vasco brigue por Libertadores. É claro, hoje em dia a gente tem uma oferta maior de vagas em Libertadores. 7 vagas. Podendo chegar até 9, se tivermos campeão de Libertadores. O meio de tabela, quase o meio de tabela pode ir para Libertadores. Exatamente, o 9º colocado pode entrar numa Libertadores. Então, pode ser que o Vasco consiga essa classificação. Mas não é um time para que a torcida crie expectativas excessivas. Vai brigar por isso, vai brigar por aquilo. Não, está fazendo um campeonato no bolo. A gente estava falando ontem sobre isso, né? É a menor distância do primeiro para o 10º colocado na 7ª rodada na história. O Vasco está no bolo ali. E o Vasco está ali misturado. Agora ele entrou nessa distância ali, né? Ele estava atrás, tinha 8 pontos, foi a 11. Entrou nesse grupo ali, emboladíssimo da frente. Então, pelo rendimento até aqui, é difícil dizer o que vai ser o final do campeonato, mas eu não vejo potencial do Vasco, nem financeiro, nem técnico, para brigar pelas primeiras posições. Vamos dar uma olhada como está, nesse momento, a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, atualizada com os resultados de momentos, tudo pode ir mudando, né? Dependendo aí dos gols, saindo os resultados, mas agora a gente está vendo o São Paulo, 16 pontos na liderança, nesse momento está encarando o Botafogo. São Paulo virou o jogo e por isso, no momento, São Paulo é o líder. Léo Valência com 13, era o 4º colocado. Com a vitória de momento, Diego Souza virar. 16. Flamengo tem 14, pega o Bahia amanhã. Só depende dele, o Flamengo, para se manter na ponta, se vencer o Bahia, ele chega a 17 e ninguém alcança. O Internacional jogou, a gente mostrou aqui a vitória do Inter, chegando a 14 pontos, está no bolo ali agora, o 3º colocado. Pode perder essa posição, mas vai ficar ali no pelotão de frente, assim como o Sport, que fecha o G4. Aí o Fluminense, que era o vice-líder, no momento, né, vai enfrentar ainda o Grêmio, o jogo não começou, 5º colocado com 13. O Fluminense, como o Eugênio colocou, se vencer o Grêmio lá em Porto Alegre, o Fluminense dorme na liderança. O Atlético Mineiro parou com 13 pontos, há pouco tempo era o líder, né? 2 rodadas, o Atlético estava na liderança. Começou como 3º, 2 derrotas. O Atlético Mineiro caiu para a 6ª colocação, perdeu do Flamengo, perdeu hoje. O Grêmio está ali com 12, todo mundo aí pode subir. O Grêmio vencendo, chega a 15, encosta lá na vice-liderança. Palmeiras vai pegar o Cruzeiro, Corinthians com 11. Corinthians, Palmeiras e Vasco ali, todos com 11 pontos. O Vasco ainda tem um jogo a fazer com o Santos. Corinthians entra em campo amanhã para pegar o América e o Palmeiras joga logo mais contra o Cruzeiro. Virando a página, o Cruzeiro aí aparecendo com 10, assim como o América Mineiro. A situação também pode mudar se o Cruzeiro vencer hoje, chega a 13. O Botafogo tá perdendo para o São Paulo.
para com 9 pontos, Vitória é o 14º com 8, o Bahia aí o 15º, apesar de do último bom resultado, o Bahia venceu o Vasco por 3-0, mas tem 8 pontos só, Chapecoense está ali um pouquinho acima, só uma posição acima da zona de rebaixamento, que o Santos hoje caiu aí para o Z4, ao lado do Furacão, Ceará e Paraná. É essa, no momento, a classificação do Campeonato Brasileiro. A gente vai atualizando aí, dependendo dos gols saindo, dos resultados. A gente falando da vitória do Vasco sobre o Paraná, a gente pode dizer que alguém aproveitou essa chance, vários desfalques, todo mundo ganhando oportunidade. Quem aproveitou o jogo de hoje? Destacou o Pikachu. Teria outro destaque nesse jogo? Alguém que entrou e pode dar uma dor de cabeça depois para o Zé Ricardo quando os titulares voltarem? Eu acho que o Andrei. Aquele lançamento primeiro, o gol do Pikachu, o gol da vitória, foi, o Andrei lançou. Na teoria é reserva do De Sábato. Pode jogar em outra posição também, Andrei. De Sábato, do Bruno Silva, né, que tem jogado ali. O Andrei não só fez esse lançamento, mas como ditou o ritmo do Vasco no primeiro tempo de jogo, né? Diante de um Paraná recuado, né, com todo mundo ali atrás, a bola girou muito nos pés do Andrei, porque ficavam os dois zagueiros do Vasco, o Ricardo Graça e o Erley, posicionados um pouco mais atrás, e o Andrei distribuindo o jogo. A bola voltava nele o tempo inteiro, passava aqui, passava lá, até que ele achou o espaço para o lançamento do gol, né? Que ele acha o Pikachu entrando em diagonal nas costas da zaga e sai o gol da vitória do Vasco. Então, acho que se tem um jogador que soube aproveitar essa oportunidade, esse cara é o Andrei, que ano passado chegou até a ser cotado em algum momento para barrar o Jean, que antes era o Jean, o titular do Vasco, que hoje está no Botafogo, volante. E quem sabe o Andrei não possa, diante dessa atuação de hoje, sedimentar aí uma briga por posição no meio-campo do Vasco. O Rodrigo Bueno, como é que você vê esse time do Vasco todo aí remontado? O time do Vasco vai ter a volta de jogadores importantes, pelo menos o Wagner, o De Sábato, podemos considerar, eram titulares, retornam de suspensão, e os jogadores que foram afastados, você tomaria essa atitude também? Ou o clube acaba se punindo, tirando os jogadores, vamos lá, Paulão, Eraso, o Evander, é ridículo, hein? Eles voltam, você acha realmente, depois do que eles fizeram, eles têm que ganhar essa geladeira mesmo? Alguns jogadores, como eu falei... Às vezes o clube não se pune? Se pune, mas alguns jogadores realmente não vão fazer muita falta. O Paulão, ele foi praticamente mandado embora do Internacional, né? Empurrar no tó, né? Pega aí, Vasco, né? Era a zaga titular há pouco tempo. Não, mas não é a melhor. O Eraso, assim, acho que é até um zagueiro de melhor nível em relação ao Paulão, mas também erra muito, né? Muita gente até brincava de forma pejorativa, é raso, né? Em vez de Eraso, é raso. O Evander foi um jogador que despontou muito bem no começo na Libertadores, né? O Vasco começou naquelas fases iniciais, o Evander, né, armador, criando jogadas, parecia realmente, né, um jogador muito promissor. Teve a ponto de ser envolvido numa troca com o São Paulo pelo Diego Souza, né? Tava super valorizado. Então, o Vasco não pode... desvaloriza um patrimônio do clube? Esse é o caso. O Evander é um cara que tem, pela posição dele, pelo talento, a capacidade que ele já mostrou que tem, ele é um ativo do Vasco. O Vasco não pode morrer com esse mico na mão, né? Não, deixa afastado aqui, queima ele e perde, né? Pode tentar aproveitar, emprestar, quem sabe, para um outro clube. Ele não... A gente está agora na 8ª rodada, né? Ainda você pode, de repente, emprestar para um outro clube e ele deslanchar e aí, quem sabe, vai chamar a atenção de clube europeu e negociar. Esse sim é um jogador que tem futuro, tem potencial e pode dar um dinheiro, né? O Vasco tem problemas financeiros seríssimos, né? Ganhou nesse ano até uma grana com o Felipe Coutinho, com a negociação dele. Teve o Paulinho, né, também, né? Mas foi só para pagar atrasado, né? Até agora é o que o Vasco conseguiu fazer. Então o Vasco não pode se dar o luxo de jogar dinheiro fora, no caso jogar o Evander fora. E eu acho o seguinte, o Vasco não tem a menor condição de ser campeão brasileiro, mas ele não tinha a menor condição de ser campeão da Libertadores. O torcedor ficou triste, ou esperançoso, iludido. Mas, por exemplo, o Vasco pode ter sucesso na Sul-Americana. Na Sul-Americana, o nível dos adversários, especialmente se o Vasco tiver um bom sorteio, o Vasco pode avançar. Na Copa do Brasil a situação já está quase que crítica, né? Tomou 3-0 do Bahia. Vamos supor que ele consiga fazer o Vasco time da virada, o Vasco time do amor. 4-0 no Bahia se classifica, tem o Palmeiras, depois tem o Cruzeiro, sei lá, que um Grêmio na final. É muito mais fácil acreditar o Vasco sendo campeão da Sul-Americana
um título internacional, seria mais uma estrelinha, né? Na hora que afunilar vai pegar de time Malta. bom também na Sul-Americana. Pode ser, mas um sorteio, o São Paulo ganhou a Sul-Americana em cima do Tigre, por exemplo, né? Mas é diferente, né? Agora, a Sul-Americana agora está com um peso diferente desde o ano passado, com essa mudança de regulamento. A gente já viu o que foi a reta final da Sul-Americana ano passado, com o Flamengo chegando à final contra o Independente. Olha só. 2 gigantes. 2 times gigantescos. E esse ano, se a gente olhar, claro, na próxima fase ainda tem a possibilidade de você pegar times fracos. Talvez até na Chegar a uma semifinal, a já partir tem de pedreira. quartas de final Tem só pedreira, porque tem muito time forte, times que vieram de Libertadores ou que já estavam, como por exemplo o São Paulo. Então, mas eu acho já estavam na Sul-Americana desde o início. eu acho São que o Vasco Lourenço e tantos outros. Eu acho que dá pra sonhar. Eu acho que um time como o Vasco dá pra sonhar em fazer uma grande campanha na Sul-Americana. Não vejo muita chance não, sinceramente falando. No Brasileiro e na Libertadores, pra mim, sem chance. Eugênio, pra você, quem tá fazendo mais falta dos jogadores afastados? Se é que algum desses pra você faz falta? Wellington, Evander, Paulão, Eraso, dessa turma aí, pode, na sua opinião, não faz falta pro Zé Ricardo, não? Dos afastados pela indisciplina, Isso. não acho que algum deles esteja fazendo falta nesse momento. Não, ninguém vai ir pra fazer a diferença. Não Se vejo. fosse o Evander do início do ano, como é que o Evander Na caiu? verdade, o Gabriel Félix, goleiro, né? Também tá nessa lista, né? Evander, o Paulão, Paulão. Wellington. O Eraso não. O Eraso parece que não postou a foto. É só quem postou a foto. Quem postou Tava na fazendo a foto. brincadeira, exatamente. Mas Porque você tira a foto. Até tirar a foto é uma situação. Outra situação é você postar a foto debochando. E aí foi isso que a diretoria do Vasco puniu. Mas não acho que... O problema aí não é que assim, esses caras vão entrar e vão resolver. É que na ausência de um monte de gente, é a questão física, né? Assim, tem alguém para botar para jogar. material humano. Material humano, você olha assim, não tem, improvisa um aqui fora de lugar para encaixar. Mas o que importa para a torcida é que o Vasco venceu. O Vasco foi lá. E é importante também a torcida entender o seguinte, o Vasco venceu o Paraná. O Vasco venceu só o Paraná, que é o último colocado do campeonato. Porque o torcedor, ele é 8 ou 80. Perdeu, não presta. Ganhou, é o maior time do mundo. Não, o Vasco ganhou em casa do Paraná, pior time da competição. Por 1-0 com o sofrimento no final. Essa é a realidade do time. Mas ganhou, beleza, 3 pontos, contam de qualquer forma. E aí o time entrou num bolo de cima do campeonato. Mas para que se tenha a medida e não se crie muita expectativa a partir desse resultado. O Campeonato Brasileiro vive um momento diferente, Vinícius. Por quê? Se você tinha no início da competição os times que estão disputando o Libertadores se dividindo entre Libertadores e Brasileiro e gerando um desgaste em seus elencos por causa de jogos quarta e domingo, essa reta até a Copa do Mundo tem jogos quarta e domingo para todos os clubes. O desgaste é geral. E a gente está vendo o que acarreta essa sequência de jogos. Desfalques em grande número. Falamos agora há pouco de Fluminense e Grêmio com muitos desfalques. Falamos de Vasco com muitos desfalques. Todos os times vão entrar em campo com problemas. Por quê? Quando começa a ter jogo um atrás do outro, não tem como manter a base do time, porque tem o desgaste físico que gera contusões, que gera suspensões, problemas, e aí todo mundo entra em campo capenga. Esse gol é Olha, vamos lá pro Barradão, porque o Wagner Mancini, técnico do Vitória,